Eu sou Gabriel Espanha do História Sem Plaquete e hoje, eu sei que são 1 da manhã, mas hoje eu quero falar com você. Eu não podia deixar essa oportunidade de lado. Eu vou iniciar aqui com vocês uma série de aulas aqui no canal e nós vamos começar falando sobre o que é história e que tipo de história podemos fazer. Além de tudo, eu gostaria de me apresentar. Claro que alguns de vocês devem conhecer. Ou se não conhecem, vão passar a conhecer agora. O meu nome é Gabriel Espanha. Eu tenho 21 anos. Eu sou estudante de História. Eu estudo História na Universidade de Taubaté. Meu nome completo é Gabriel Espanha de Maranhão Pires. E eu, durante muito tempo da minha vida, eu sempre fui apaixonado por História. Sempre fui apaixonado por História. Desde meu ensino fundamental até o meu ensino médio, eu sempre gostei muito de História. E na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre o que é história e que tipo de história podemos fazer. Nessa primeira, eu quis iniciar essa primeira aula com um assunto mais reflexivo. Porque se eu começasse já com conteúdo, talvez vocês não entenderem, talvez eu não seria tão eficiente. Claro que vocês vão entender da mesma forma. Mas eu acho que para um início de projeto, eu acho que vocês precisam ter contato com alguns conceitos. Primeiramente, a gente tem que entender uma coisa muito importante que existe na história, que é a relação entre tempo e história. O tempo é, por si só, um conceito abstrato. A gente às vezes se pega, né, durante o nosso dia a dia, falando coisas como: o tempo tá ruim, o tempo tá passando, há quanto tempo a gente não se vê? São frases que associam o tempo a algo que a gente vê. Por exemplo, eu vejo que está chovendo e eu falo: nossa, o tempo está diferente. Mas eu acabo associando um fenômeno natural, no caso a chuva, a tempo. E, assim, de forma geral, o tempo ele é um conceito abstrato. Você não vê o tempo. O tempo não existe de forma física. Ele não vai entrar na minha casa agora e me dizer e dar oi para mim. Ele não vai fazer isso. Mas também ele é fundamental para estudar história. Então há sim uma relação entre tempo e história, porque sem o tempo a gente não estuda história. Existe um historiador chamado Mark Bloch. Eu vou falar inclusive dele nas próximas aulas. Ele é um historiador muito importante e junto com o Sanfevre eles vão fundar a chamada Escola dos Análises. Em síntese, resumindo rapidamente, a Escola dos Análises ela foi tão importante para a forma como a gente compreende história que ela é estudada até hoje. E tem um livro chamado Apologia da História, que é um livro base para qualquer pessoa que está iniciando a graduação em História. É um livro de cabeceira. Eu li esse livro no primeiro semestre. E assim, eu li esse livro no primeiro semestre. E assim, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. É um livro bem difícil, mas de forma geral, é um livro que é um livro muito interessante. Porque ele vai falar sobre a relação entre... Ele vai apresentar alguns conceitos importantes que o historiador vai usar para a vida inteira. E dentro desse livro tem uma definição muito interessante que o Mark Bloch traz, que ele define história como ciência do homem no tempo e no espaço. Ele define a história como uma ciência do homem que está inserido no tempo e no espaço. Ele não leva em consideração apenas ele não leva em consideração apenas o passado como fator importante para a história, como elemento importante para a história, mas também o homem. O homem é o objeto da história. E ele está inserido no tempo e no espaço. Ou seja, mesmo que o tempo seja um conceito abstrato, na sua forma, ele enquanto enquanto uso, né, de vocabulário no nosso dia a dia, a gente está inserido nele.
E dentro da configuração de tempo, a gente tem a nossa realidade. O homem está inserido no tempo, no espaço, e, de certa forma, quando a gente olha para o tempo, a gente está olhando para a nossa realidade. E a gente tem que, e ao estudar história, a gente tem que partir por essa perspectiva. Porque quando, por exemplo, eu sou um homem de um tempo e de um período específico. Eu sou de um período específico, de um ano específico. E eu deixo algum vestígio no lugar onde eu vivo. Aí passam uns anos, os historiadores encontram. Esse é o princípio da história. A partir do momento em que eu encontro, a partir do momento que o historiador encontra um vestígio partindo de um olhar da realidade, ele tá fazendo sim história, sabe? Não é apenas a história não se faz apenas lendo um livro, por exemplo, mas também observando como que a realidade se configura no momento em que a gente está vivendo, sabe? Fazer história do tempo do tempo atual, do tempo presente, é fazer história também. Você olhar, por exemplo, uma eleição acontecendo, é fazer história. E quando você vai, por exemplo, para um sítio arqueológico e encontrar o que foi deixado pelo homem de um tempo específico, também é história, porque você está olhando para a realidade, sabe que você está vendo algo que está na sua cara. Entendeu? Isso é fazer história. E tem o homem como centro importante dessa reflexão toda. Mas sendo a história uma ciência, então que a gente pode, voltando mais para essa ideia, então que a gente pode considerar a ciência, a história como uma ciência, sendo que o tempo é fundamental para a história e o tempo é abstrato. Mais uma vez, olhando para o nosso redor, entendeu? E também, não apenas olhando para a realidade, mas o que há nela. Isso é fundamental para qualquer historiador, para qualquer pessoa que quer iniciar a história, ela tem que ter noção disso. E também pensar história como um objeto problemático. A gente não pode pensar que a história é apenas uma narrativa. Ela é, porque a gente está contando fatos. Mas a história não é só isso. A gente também tem que trazer uma problematização, um problema. A gente tem que olhar para a história como a história ela não é resultado das nossas ações, mas o que ela estuda é. E a gente tem que problematizar, porque a gente está lidando com a realidade das pessoas e com pessoas também. Então, a reflexão é fundamental. E caso assim, narrar fatos não é apenas isso, sabe? Contar o que aconteceu é apenas uma parte do fazer histórico. E, como eu já falei para vocês, história não estuda o passado. E aí eu quero trazer para vocês um trecho do livro do Mark Bloch, que é o Apologia da História, e tem um trecho chamado A História e os Homens, onde ele vai falar o seguinte. Eu vou até me afastar para ler aqui com vocês. Se vocês estão conseguindo ver bem, vamos ler juntos. Disse algumas vezes: a história é a ciência do passado. No meu modo de ver, falar errado. O objeto da história é, por natureza, o homem. Digamos melhor, os homens. Por trás dos grandes vestígios sensíveis à paisagem, os artefatos ou as máquinas, por trás dos estridos aparentemente mais insípidos e as instituições aparentemente mais deslidadas daqueles que as criaram, são os homens que a história quer capturar. E aí tem outro trecho aqui. Pois, em primeiro lugar, a própria ideia de que o passado, enquanto tal, possa ser objeto de ciência é absurda. Como, sem uma detentação prévia, podemos fazer de fenômenos que não têm característica comum a não ser terem sido contemporâneos, matéria de um conhecimento racional. Será possível imaginar, em contrapartida, uma ciência total do universo em seu estado presente? Ou seja, o homem é o centro, ele é o objeto da história.
O homem, tudo que o homem deixa por trás dos vestígios são os homens que a história quer capturar. Ou seja, ao longo da história, o homem deixa coisas que os historiadores, que eu, enquanto futuro historiador, vou estudar. Eu não estou estudando só o passado. Eu estou estudando o homem no tempo e no espaço. E o tempo, é claro, faz parte da história. Eu preciso do passado. Eu preciso do tempo. Eu preciso do passado para estudar ele. Mas a história não é a ciência do passado. Mas tudo isso, o passado, o tempo envolve fazer histórico. Eu não dizer que a história não é a ciência do passado, que a história não estuda o passado, não é deslegitimar o passado. Mas eu também não posso achar que a história é apenas isso. Como eu já falei, a história ela é ampla, né? E quando você for estudar história, e a gente vai fazer isso inclusive nessa série de aulas, a gente vai pegar passado, tempo, e a gente vai envolvê-los dentro, sabe, das histórias. A gente vai fazer reflexões em torno desses elementos que são importantes para a historiografia e também para o trabalho do historiador. E aí, para terminar a aula, eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês, que é: que tipo de história podemos fazer? Respondendo a pergunta da aula, né? Do início da aula. Que tipo de história podemos fazer? Uma história sobre o impacto dos quadrinhos na sociedade? Eu trouxe esses tópicos por quê? Porque eu acho que a história ela não fica apenas no acadêmico. Ela pode ser feita, obviamente que a academia nos ajuda a nos aprofundar, mas a história ela está presente em tudo, entendeu? Pelo menos eu tenho esse ponto de vista. A história está presente em tudo. Então, que tipo de história nós podemos fazer? Diversas. Podemos fazer, por exemplo, uma história sobre o impacto dos quadrinhos na sociedade. Todos os quadrinhos, as histórias em quadrinhos impactaram a sociedade. Uma história sobre os nossos povos originários, os povos indígenas. Uma história que valoriza a cultura dos povos que foram escravizados, ou seja, falar de escravidão e não falar apenas e romper com o olhar do colonizador, daquele que escravizou. Pensar naqueles que olhar por uma perspectiva daqueles que olhar por uma perspectiva diferente, sabe? E valorizar os escravizados, sabe? Pesquisar sobre a história dos negros no Brasil. É muito importante, todo historiador deve entender isso. E também, e aí é uma área que eu gosto de desenvolver, que é uma história que relacione a questão da memória com a história dos bonecos. Por quê? Um boneco, ele é muito mais do que algo para brincar para uma criança, mas ele é produto de um tempo. E ele desperta memória, ele desperta nostalgia sobre aqueles que viveram uma determinada época e tiveram um brinquedo. Como assim? Você tem um brinquedo, você viveu numa época, você tem tem um objeto, um brinquedo que você gostava tanto, que quando você vê ele, você sente uma nostalgia, você começa a ter memórias daquele tempo que já passou. É esse tipo de história, ou seja, como que os bonecos impactaram uma sociedade? E qual a relação da história dos bonecos com a memória? É uma coisa que eu gostaria de desenvolver mais. Inclusive, eu gostaria de dar uma aula sobre esse assunto aqui para vocês. Então, pessoal, essa foi a aula. Se vocês gostaram, curtam aqui no Instagram. Essa aula também vai para o canal. Eu também vou tentar postar nos stories. Se eu não conseguir, eu posso postar no meu Instagram mesmo para todo mundo assistir. Eu também vou postar na minha rede, no YouTube também. Essa aula vai direto para o YouTube também, como eu já falei. E se vocês estão assistindo pelo YouTube, deem o seu like, se inscrevam. Se vocês estão assistindo pelo Instagram, curtam, comentem, compartilhem, que é muito importante que vocês me ajudem, né? É muito importante esse retorno aqui esse retorno de vocês. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e fui.